Ok, testando o som. Ok. Então é o seguinte, eu vou começar pela mais complexa, tá? Melhor do que a outra, porque vocês ainda estão menos cansados do que deixar a mais complexa como a última do dia. Vou fazer essa daqui. Como se implementa uma Slowly Change Dimension e a gente já consegue simular esses comportamentos aqui na nossa base. Aproveitem para acompanhar agora, sem implementar, para vocês poderem absorver esses detalhes, os detalhes da implementação. Vou começar aqui, então, com a nova transformação. Salvar aqui como Lab 3. Esse é o nosso Lab 3. Load, Gin, cliente. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, saber quais dados eu vou buscar para carregar a dimensão vendedor. O que eu vou dizer aqui é característica do Pentaho. É uma regra para o Pentaho, não para todas as ferramentas. No Slowly Change Dimension, a nossa PK, que é o ID de vendedor, o próprio Pentaho que vai se responsabilizar por calcular. É a nossa chave adotiva. O campo versão, data início e data fim, também. Ele que vai controlar. Saber se é a primeira, a segunda, a terceira. Data de início de vigência, data de fim de vigência. O nosso papel é só garantir, quando estivermos modelando, que vamos criar esses três campos, versão, data início e data fim. Vamos criar a chave primária como surrogate key. E, na verdade, só sobram esses três campos aqui para a gente buscar. Eu só vou buscar aqui, no transacional, o número do empregado, o cargo dele e o nome. Só que o nome dele aqui está como last e first, está separado. Na dimensão está uma coisa só. Então eu vou pegar a chave primária, primeiro nome, último nome e o cargo. Junto os nomes, está pronto para gravar. Vocês vão ver que o tamanho desse step aqui é muito menor, dessa transformação vai ficar muito menor do que da dimensão de tempo, por exemplo. Às vezes a complexidade está na compreensão da regra, mas a implementação ela é razoavelmente simples. Então, eu vou fazer a leitura da base transacional por meio do table input. Vou ler a tabela employees. Ele trouxe tudo. Mas eu só preciso do employee number, last name, first name e o job, o cargo dele. Só trouxe essas três coisas. Vamos olhar aqui. Essa aqui é a chave natural do cliente, né? Ou do empregado. Desculpe. Matrícula, último nome, primeiro nome e o cargo dele. Ok? Vamos juntar agora, então, o primeiro nome com o último nome? Vamos juntar. Aqui é ler tabela employees. E vou fazer lá no calculator mesmo. Acho que também tem outro aqui. Deixa eu ver se nessa já tinha. Split. Tem um outro aqui também, concat fields. Vamos usar esse outro aqui. Concat fields. Onde eu pego? Os campos. Primeiro nome, que é do tipo
string, o campo último nome, que é do tipo string, e vou gerar o campo nome vendedor. Vou gerar aqui, então, o campo nome vendedor. E esse separator vai ser um espaço em branco. Eu digitei um espaço em branco aqui. Vamos a um preview. Opa! Temos que tirar aqui o enclosure. Tira aqui o... Deixe aqui o enclosure é em branco e aqui o separator é um espaço em branco. O que ele fez aqui? Simplesmente concatenou os dois campos, usando aqui um espaço em branco entre eles. Vou usar o meu select values. Select values para. Vou jogar fora o último nome e o primeiro nome. Employee number vira a chave natural, PK underline vendedor. Só confirmar se é assim que está lá na base de dados mesmo. Tá aqui. PK underline vendedor, tá certo. Vou renomear para PK underline vendedor. O outro, cargo vendedor. E já está pronto para a gente cargo vendedor. Olhando aqui, está pronto para carregar. Aquilo que eu falei que a gente precisava ter em mãos, a gente tem. PK, o cargo e o nome. Vou até mudar aqui para a gente deixar na ordem correta. Isso não importa, mas visualmente fica ruim, né? Só mudar aqui de... Aqui fica sendo o nome. Só para deixar assim, ó, do jeitinho que chega na tabela. Agora, nós vamos gravar usando o step Dimension Lookup Update. Esse é o step que grava. E agora, vou mostrar para vocês aqui as configurações. Faltou aqui eu ter compartilhado aquela nossa conexão, né? Eu vou compartilhar Burst Dimensional. Salvar aqui. Fechar e abrir de novo. Eu escrevi load cliente, mas não é cliente não, né? É vendedor. Deixa eu salvar com o nome correto aqui. Load dim vendedor. Olha só. O que é cada campo desse daqui? Como a gente configura? Primeiro, escolher a conexão, que é lá na dimensional. Selecionar a tabela de vendedor. Agora aqui. Tem 3 grupos de informações para a gente preencher. Na aba Keys, é para a gente dizer qual é o campo que eu uso para fazer o lookup. Isso é para descobrir se o vendedor já está cadastrado ou não. Como é que eu sei se o vendedor já está cadastrado aqui? Pela PK dele. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui. PK vendedor. Olha aqui, eu estou olhando para a tabela. Vejam que apareceu todos esses campos. Eu não criei o campo versão, data de início, data de fim aqui. Isso aqui está vindo da tabela. Na tabela,
eu vou olhar se o PK vendedor é igual... Nossa, tá longe. Ao PK vendedor que eu tenho aqui no meu stream. Se ele não encontrar, quer dizer o quê? É a primeira fotografia desse cara. Ele vai lá e dá um insert. Tá? Como é que ele configura um insert? Eu vou dizer aqui quem que é o Technical Field. Technical Field é a chave adotiva, é a chave primária da nossa dimensão, é a Surrogate Key. Marquei aqui. Qual que é o campo de versão? Marco lá o campo versão. Opa. Versão. Qual é a data inicial? E qual é a data final de vigência? Qual é o campo, né? E aqui são parâmetros. Se eu deixar 1900 aqui, primeiro registro que ele colocar, ele vai dizer que o início da vigência é 1º de janeiro de 1900. Se eu deixar 2199, ele vai dizer que o fim de vigência é 1º de janeiro de 2200, ou é 31 de dezembro de 2199. Só para a gente ver ele mexendo com isso, eu vou tirar 1900, está muito longe. As nossas compras são todas a partir de 2000 e alguma coisa. Então eu vou colocar aqui o mínimo é 2000. E eu vou deixar esse 2199, não tem problema. Então eu já disse, como ele descobre se o cara está cadastrado ou não, qual que é a chave primária da tabela e quais são os campos que ele vai controlar para marcar a versão, data de início e data fim. Isso é configuração. Agora, se ele encontrar o cara da tabela, tem duas coisas que ele vai ter que fazer. Primeiro, ver se mudou algum dado. Já mudou alguma coisa aqui? Se não mudou, não tem nada o que fazer. Se mudou, eu posso dizer para ele, atualiza, isso é, funciona igual o insert update, ou fala, não, cara, se mudar esse campo, cria uma nova versão. Por exemplo, aqui na aba de fields, tá? Ó, aqui em cima. Eu vou dar um get fields aqui, já vê só esses últimos dois campos. Você viu que ele não vê aquele monte de campo. Ele viu que já usei o da PK, só trouxe os outros dois. Aqui está o seguinte. Se alterar o nome do vendedor, o que ele está fazendo? Um insert, está criando uma nova versão. Se mudar o cargo, ele cria também. Eu vou propor a gente fazer diferente. Que nome? Não faz sentido eu gravar histórico de nome para análise. Não faz diferença nenhuma. Então, se a pessoa mudar o nome, mudou porque casou, mudou porque quis mudar o nome, sei lá, ele vai lá só dar um update. Não precisa gerar uma nova versão para isso. Agora, se mudar o cargo, eu quero que ele gere uma nova fotografia. É só isso. Vamos ver como é que esse negócio funciona. Vamos olhar lá a tabela só para vocês confirmarem que está vazia. Certo? Está vazia a tabela. E vamos olhar lá na tabela original. Tabela de employees. Nós temos 24 empregados cadastrados. Na hora que eu rodar isso daqui, vão ter 24 registros na dimensão empregado. Rodou. Ok, tá tudo aqui ok. Vamos olhar lá. Estão aqui as 24. Esse zerinho aqui não é falha, porque eles sabem que existe isso, está na documentação do Pentaho, mas é uma forma que eles... Toda Slowly Change Dimension, quando está vazia, ele joga lá um registro com valor zero, ok? Para ele poder depois calcular o máximo, com mais 1, mais 2, mais 3. É o jeito que ele trabalha. Não se preocupe com esse zero aqui. Tá bom? Ele é assim, está na documentação. Tinha outro jeito de implementar? Tinha, mas eles optaram por esse. Agora vamos ver o Slowly Change funcionando. Vamos pegar
um cara aqui, esse sales rep aqui, esse primeiro aqui, ó, Julie Firelli, sei lá. É o empregado, ou empregada, não sei, 1188. Vamos supor que ela, ou ele, foi promovido para Sales Rep 2. Eu não posso vir aqui simplesmente dar um update. Porque todas as vendas que ele já tinha feito vai contar com um cargo novo e não com o cargo anterior. Então, para ficar fácil da gente enxergar, eu vou colocar uma cláusula where aqui na tabela de dimensão. Where PK vendedor igual a 1188. Chave primária dele está aqui. Só tem ele mesmo. Certo? Vou fechar todas as outras. Só tem esse cara. Lá no sistema transacional, vou pôr a cláusula where aqui também. Where employee employee, escrevi errado? Number igual a 1188. Só tem ele lá mesmo. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou dar um update na tabela Employees e vou setar o Job Title para Sales Rep 2, onde o empregado é o fulano de tal lá. Está certinho? Date 7 aqui. Vamos rodar os caras. Rodou. Lá no transacional, no sistema de RH da empresa, tá já o quê? O cargo novo. Certinho? No dimensional, tá o antigo ainda. É o antigo, a gente não fez nada. É o antigo. Vigente de 1º de 2000 a 1º de 2020. É o que está aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai lá no Pentaho. Chegou de noite. Vamos atualizar a nossa dimensão. Atualizei a nossa dimensão. O que ele fez agora? Foi lá, leu todos os empregados e um por um começou a comparar. Você existe? Sim. Mudou alguma coisa? Não, não precisa fazer nada. Quando chegou lá naquela Julie, você existe? Sim. Mudou o seu nome? Não, faz nada. Mudou o seu cargo? Sim. Gera uma nova versão. E aqui, então, no MySQL, o que eu fiz aqui? Oh, é, óbvio, né? Pô, que susto. O cara tá desatento aqui. Olha o que aconteceu. É o mesmo vendedor. Não dá duplicidade de chave primária porque a chave primária está aqui, né? É aquele cara, olha o cargo novo, versão 2, válido quando? Hoje, 24 de fevereiro, até 2020. E o cargo 1 só foi vigente até o dia 24 de fevereiro de 2018. Ele faz esse cálculo para a gente. Agora tem como eu chegar e perguntar qual que era o cargo da Julie no dia 1º de janeiro de 2010. Ele você responde, é esse daqui. Isso é na hora do lookup. Quando for pegar o código do vendedor, se eu disser para o proprietário, eu quero saber qual que era a versão do vendedor no dia 10 de janeiro de 2001. Ele me responde o ID DIN 10. Qual era o código do vendedor em 1º de janeiro de 2019? Ele vai me devolver o 25. Isso é o Slowly Change Dimension, que o Pentaho faz para a gente. Isso aqui
há não muito tempo atrás, a gente está no Banco do Brasil usando o DataStage, tinha que fazer isso aqui na mão. Há não muito tempo atrás. Era na mão e o Pentaho já tinha. Isso tudo implementado. Por isso que eu falo assim, para mim, Pentaho, a parte do Data Integration não perde para nenhum desses grandes. É só uma questão de ajustar a infraestrutura. Tá bom? Vocês entenderam isso aqui? Pergunta, entenderam para que serve? Mas vem cá, quando é que eu crio Slow Change Dimension? Só para as informações que você queira guardar o histórico. Se aqui, na dimensão vendedor, só fosse o quê? O nome e o telefone dele. Cara, atualiza. Não tem problema. Tá? Para nós aqui do Pentaho, trabalhamos no Pentaho, toda vez que a gente usar uma dimensão que é baseada numa entidade, isso é, ela pode mudar a quantidade de registros, sendo slowly change ou não, a gente implementa como slowly change. Ainda que ele fique com uma única versão por resto da vida. É muito mais simples de tratar. A gente só vai usar aquele insert update, que não tem nem versão, nem data início, nem data fim, só para aquelas dimensões que são de números fixos. Não é uma faixa de tempo, dimensão de gênero, de estado civil. Aquilo ali não vai crescer. Eu já cresci, se precisar crescer, a gente vai lá e ajusta. Tá bom? A gente mesmo vai controlar a chave primária. Nessas que são baseadas em entidade, a gente faz usando um Slowly Change Dimension. Ainda que fique o resto da vida só como versão 1. Ele faz esse controle para a gente de chave primária. Simples isso aqui ou não é simples? Se eu não tivesse precisado concatenar os campos, né? 3 steps a gente tinha feito. Indo ao extremo, eu poderia ter feito isso aqui só em 2 steps. Eu poderia ter feito a concatenação aqui e já poderia ter mudado os campos, o nome dos campos, aqui no SQL mesmo. Ia só ler e fazer a atualização. Certo? Bora fazer esse? Então, bora lá. Vocês querem respirar? Eu estou vendo algumas carinhas, os olhinhos vermelhos. E eu sei que o sono está batendo. Toma uma aguinha aí para vocês e volta para a gente. Não é intervalo, não. Vamos continuar aqui, mas para vocês dar uma descansada aí. Ele não reconhece que tinha, né? É assim mesmo? Reconhece. Ele está dizendo aqui que o computador não tem qualquer sistema operativo. E tinha um Windows 10 aqui. Você não passou por... Você não... Só teve um passo aqui até então que não falava nada. Deixa eu ver aqui. Não, porque é nesse ponto aqui que você marca. Ele já está dizendo que não tem, né? Cara, se tinha... Já era. Já foi. Talvez, mas faz o seguinte, ainda dá tempo. Manda sair, cancelar. É que aí ele não vai fazer do boot, ele vai fazer direto o Linux. Vai. Qual que é a tua máquina aí? Qual que é o... Aqui tem um Windows 10 e a máquina. Não, 4 GB, Deixa eu só parar a gravação aqui para não aumentar tanto o texto, o tamanho. Vamos lá, para implementar aquela faixa que a gente colocou ali, criar uma nova transformação, salvar como load din faixa etária. Deixar assim. Eu vou fazer as faixas que possuem uma regularidade entre elas, a mesma distância, depois eu trato aquelas faixas que são diferentes. Eu vou fazer primeiro, então, a faixa de 0 a 10, 10 a 20, até chegar na
60, 70. Tá bom? Então, vou colocar aqui um Generate Rows. E vou criar aqui 7 faixas e nenhum campo. Eu só estou criando 7 registros. Tem campo nenhum aqui. Se eu olhar aqui e der um preview, o que vem? À esquerda aqui eu percebo, ó, tem um número só aqui, né? Dizendo que são 7 linhas. Primeiro, eu vou fazer um add sequence, que é a chave primária da tabela. Vou chamar aqui de ID DIN faixa etária. Deixa eu ver se assim está escrito mesmo. ID DIN faixa etária. Faixa etária. E ele vai ser de 1 em 1 até chegar em 7. Se eu colocar aqui, preview, tá lá, de 1 até 7. Vamos criar o campo de valor mínimo. Está lá a idade mínima, um outro sequence, idade mínima. Assim está escrito? Não, tudo minúsculo. Idade mínima. A primeira faixa, qual que é? Ela começava com idade mínima de quanto? 0. A segunda era quanto? 10. Então é 0 de 10 em 10. Como é que ele fica? Aqui, ó. Faixa 1, a idade mínima é 0, depois 10, 20, 30, 40, 60. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para fazer a máxima. Tá? Idade máxima. Qual que é a primeira faixa de idade máxima? 10. E a próxima? 20, 30, também vai de 10 em 10. Se eu olhar aqui, ó, aqui está ficando 1 de 0 a 10, 2 de 10 a 20. Só de fazer isso daqui, ó, se eu quisesse agora, então, em vez de fazer 7 faixas, eu quisesse fazer 70 faixas, as faixas eu não preciso mais digitar. Está aqui prontinho. A mínima de 0, 10, 20, e a outra 10, 20, 30, até o máximo que for. Eu vou permanecer aqui em 7. Agora eu quero escrever o texto da faixa. A primeira faixa era de 0 até tanto, não era isso? Então, eu vou usar o calculator. Eu crio aqui um campo chamado D, que vai ser uma constante. E vou escrever aqui D espaço, tipo do valor, string. Vou criar um campo chamado até, que também é constante. E eu vou colocar como espaço até espaço, do tipo string. Como eu tenho que fazer 2 concatenações, eu vou pegar um auxiliar primeiro e vou dizer: o auxiliar é A mais B mais C, onde o A é o campo D, o B é o campo mínimo
idade mínima. O C, idade máxima, do tipo string. Vamos ver como é que já está. Opa, tem uma coisa errada aqui. D0, D10. Não, eu escrevi. É que eu coloquei o campo errado aqui, desculpem. Não é a idade máxima, é o até, né? Até. Tá quase pronto. Agora eu vou pegar esse AUX. Vou criar o campo chamado descrição faixa etária. Descrição faixa etária. Ele é só um A mais B mesmo, só precisa de 2. Ele é o AUX que eu tinha, mais a idade máxima do tipo string. Estou com os registros prontos para serem inseridos. Os registros que têm as faixas iguais. Daqui a pouco eu vou pôr o acima de 70 e aquele menos 7, tá bom? Esse passo aqui serve só para a gente fazer aqueles que podem ser calculados. Se eu aumentar agora aqui para 20, para 30, ele vai fazer já automaticamente. Eu só estou interessado nessa descrição, na idade mínima, na idade máxima e na faixa etária. Esses 3 campos aqui foram temporários, né? Aí vem uma dica que eu não tinha mostrado para vocês ainda. No Calculator, ele tem uma característica que a gente faz muito cálculo de variáveis temporárias, né? Então tem um remove aqui, ó. Se você mudar para sim, essa variável só fica existindo nesse step. Na hora que você acabar de fazer, ela some, ó. Ela já não é passada para frente. A gente desenvolve deixando marcado como não, para a gente ver no que está acontecendo. Viu que tá ok? Já aperta lá o não, o sim, para poder você nem precisar usar o select values. Vou pegar agora aqui um select values, só para garantir aqui o padrão dela, select values. Quem é que vai ficar para o final? Vou garantir a ordem aqui, idade mínima, faixa etária e descrição faixa etária. Se fosse só esses registros, bastava agora eu vir aqui e colocar um insert update. Como conexão dimensional, a faixa etária. Eu procuro se aquela faixa já está cadastrada. Se tiver, ele dá um update. Se não tiver, ele dá um insert. Salvar. Eu vou rodar aqui. Nesse momento, eu tenho só essas 6 faixas cadastradas. Está faltando a menos 7 e está faltando aquela acima dele. Essas, como são faixas distintas, é a primeira e a última, o jeito mais simples de fazer é isso daqui, ó. Criar um step generate rows só para ela. Generate rows. Opa. Sem querer esse aqui. Generate rows. É que eu criei 2 num só, depois eu explico isso aqui para vocês. De um campo só, um registro. Eu vou pôr os campos aqui. ID, DIN, faixa etária, do tipo integer. Vou pôr idade mínima, do tipo integer. Idade máxima, do tipo integer. E descrição faixa etária, do tipo string. E aqui já põe o valor. Vamos lá para a última. O valor é 8, 70. Aqui não tem jeito, eu tenho que pôr 999. Ou um limite que você queira
razoável para a idade. Vamos colocar 120 anos aqui. Descrição acima de. Ok? Vamos dar um preview aqui. É esse registro que ele gerou. Opa. Acima de, está correto. Vou usar o mesmo select values aqui. Deixa eu fazer aqui de um jeito primeiro, que é o seguinte. Para fazer esse cara gravar aqui, esse único registro, eu não preciso copiar um outro step insert update. Basta eu fazer isso daqui, ó. Que ele vai gerar os dois, vai pegar esse cara e vai reutilizar esse. Eu só posso fazer isso se as duas entradas forem exatamente iguais, isso é, tiveram os mesmos campos e na mesma ordem. Se a ordem dos campos estiver diferente, ele não deve dizer, ó, as entradas são incompatíveis. Tá bom? Então eu fiz aqui um para o acima de, vou fazer um outro para o inválido. Inválido. Esse cara eu vou pôr aqui, então, menos 7. Vou pôr aqui um 0, tudo menos 7 nesse cara. Menos 7, e escrever como inválido. Vou rodar. E aí, a tabela está lá. Opa, esse acima de, faltou alguma coisinha aqui, né? Que é o acima de 70. Se eu rodar de novo, ele vai atualizar lá. Acima de 70. Ok? Essa é a maneira mais prática da gente fazer faixas de forma automática. Se eu precisar mudar aqui as faixas, eu só vou mudar o número aqui. Se eu quiser de mais 20 faixas, né? E tem que ajustar o último aqui, né? O inválido não preciso mudar mais. Mas esse último aqui, que é a última faixa, eu preciso vir alterar na mão também. Mas é melhor do que você ter que ficar fazendo na mão dezenas, centenas ou até milhares de faixas.